Você já se perguntou o que realmente acontece no mundo espiritual quando jejuamos? Será que o jejum é apenas uma prática religiosa? Ou existe um poder oculto por trás dessa disciplina? Muitas pessoas relatam sentir uma conexão mais forte com Deus, receber revelações e até experimentar livramentos sobrenaturais após períodos de jejum. Mas o que a Bíblia revela sobre isso? Como essa prática influencia a batalha espiritual invisível ao nosso redor? No vídeo de hoje, vamos explorar em profundidade os mistérios espirituais do jejum. Vamos entender como ele afeta nossa alma, o mundo invisível e até mesmo as forças espirituais que nos cercam. Antes, curta o vídeo, compartilhe com amigos e familiares nos grupos de WhatsApp e inscreva-se no canal Diário Bíblico para não perder vídeos como este. Agora, prepare-se para uma jornada espiritual transformadora. O jejum nunca foi apenas uma prática religiosa. Ele é uma chave espiritual capaz de abrir dimensões que muitos sequer imaginam. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres de Deus recorreram ao jejum não como um sacrifício vazio, mas como um meio de acessar níveis mais profundos de comunhão com o Criador. Quando jejuamos, algo invisível acontece. Nossa carne se enfraquece, mas o espírito se fortalece. Essa troca é crucial porque, enquanto o corpo se submete, a alma se torna mais sensível às realidades espirituais. Foi assim com Moisés no Monte Sinai, onde permaneceu 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber. E ao final desse período, recebeu diretamente de Deus as tábuas da lei. Êxodo 34, 28. O jejum não é apenas uma prática de disciplina pessoal, mas uma ferramenta divina que nos reposiciona espiritualmente. Ele nos desliga do mundo natural e nos conecta à frequência do céu. Pessoas que jejuam frequentemente relatam sonhos proféticos, visões e uma clareza mental que simplesmente não existia antes. Isso porque o jejum afasta distrações e nos coloca no centro da vontade de Deus. Mas por que essa prática tem tanto poder? A resposta está na renúncia. Quando abrimos mão daquilo que sustenta a carne, mostramos ao mundo espiritual que nossa dependência está totalmente em Deus. Esse posicionamento gera reações no reino espiritual, como veremos a seguir. O jejum não é apenas um ato de devoção. Ele é uma arma poderosa no campo de batalha espiritual. Sempre que alguém decide jejuar com propósito, o mundo invisível responde. O reino das trevas sente a pressão, e o reino de Deus se manifesta de forma ainda mais intensa. Na Bíblia, Daniel é um grande exemplo disso. Quando decidiu jejuar e orar por entendimento, houve uma resistência espiritual no mundo invisível. O anjo enviado a ele foi impedido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia, uma entidade demoníaca, até que Miguel, um dos príncipes celestiais, veio em seu auxílio. Daniel 10, 12, 13. Isso prova que o jejum não apenas fortalece o espírito, mas também provoca movimentos no mundo espiritual. Essa prática amplifica nossa autoridade contra ataques espirituais. Jesus deixou isso claro quando afirmou que há castas de demônios que só podem ser expulsas com jejum e oração. Mateus 17, 21. Ou seja, existem batalhas que não podem ser vencidas com palavras ou simples esforços humanos. Elas exigem um posicionamento mais profundo, e o jejum é essa chave. O que muitos não percebem é que, quando jejuamos, estamos desarmando fortalezas espirituais que impedem nossa vitória. Laços invisíveis, bloqueios e influências malignas começam a perder força, porque o jejum nos coloca diretamente sob a cobertura divina. Quem jejua de forma sincera e com propósito se torna uma ameaça real ao inimigo. E o efeito não para por aí. Enquanto a carne se submete, o espírito se fortalece. O discernimento espiritual aumenta. A sensibilidade à voz de Deus se torna mais clara, e a presença divina se manifesta com mais intensidade. O jejum cria um ambiente propício para que milagres aconteçam e respostas sejam liberadas. O jejum não afeta apenas o mundo espiritual ao nosso redor. Ele molda quem somos por dentro. Ele funciona como um refinamento da alma, eliminando impurezas que muitas vezes nem percebemos que carregamos. Nos primeiros dias de jejum,
o corpo sente a falta do alimento. Mas à medida que os dias passam, algo surpreendente acontece. A fome física diminui, e uma fome espiritual toma o seu lugar. Isso ocorre porque o jejum silencia os desejos da carne e amplifica a voz do espírito. Pensamentos antes confusos se organizam, emoções turbulentas encontram paz, e o coração se abre para uma comunhão mais profunda com Deus. Davi entendia bem esse princípio. Em Salmos 35:13 ele diz: "Quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-me de saco. Humilhava a minha alma com o jejum." O jejum humilha a alma, não no sentido de destruição, mas de alinhamento. Ele desmonta o orgulho, dissolve a ansiedade e nos ensina a depender exclusivamente de Deus. Além disso, essa prática acelera processos de transformação interior. Sentimentos como mágoa, medo e insegurança perdem força diante da luz divina que o jejum traz. Muitas pessoas testemunham que, ao longo de um jejum, pecados ocultos vêm à tona, traumas antigos são curados e decisões que pareciam difíceis se tornam claras. Mas essa transformação não acontece apenas dentro de nós. O jejum também cria um impacto direto no mundo invisível, e isso nos leva ao próximo ponto. O que acontece com os anjos e as forças espirituais enquanto jejuamos? Enquanto jejuamos, não somos os únicos em ação. O mundo espiritual se move, de forma intensa, e anjos são enviados para cumprir propósitos divinos em resposta à nossa consagração. Na Bíblia, há diversos exemplos de como o jejum ativa intervenções angelicais. Um dos casos mais marcantes é o de Daniel. Durante seu período de jejum e oração, um anjo foi enviado com uma mensagem de Deus, mas enfrentou resistência demoníaca no mundo espiritual. Daniel 10, 12 e 13. Esse evento revela uma realidade oculta. Enquanto jejuamos, há uma batalha travada nos céus. Os anjos não apenas levam nossas orações diante de Deus, mas também lutam em nosso favor. O Salmo 34:7 nos garante que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando jejuamos com propósito, essa proteção se intensifica. Muitos testemunham livramentos inexplicáveis durante ou após períodos de jejum, porque o jejum fortalece a presença de Deus ao nosso redor e enfraquece a ação das trevas. Mas se os anjos são ativados, o inimigo também percebe. O jejum desestabiliza fortalezas espirituais que estavam ocultas, expondo e enfraquecendo planos malignos. Foi assim com Jesus no deserto. Durante seus 40 dias de jejum, Satanás tentou atacá-lo, mas no final, os anjos vieram servi-lo. Mateus 4:11. Isso nos mostra que, ao jejuarmos, não estamos apenas buscando crescimento pessoal, estamos participando ativamente da guerra espiritual. Sempre que um filho de Deus decide jejuar, o mundo espiritual se agita. O jejum é um ato de guerra, uma declaração de que não estamos sujeitos às influências do inimigo. Ele desestabiliza planos malignos, desfaz fortalezas e quebra cadeias que muitas vezes estavam ocultas há anos. Na Bíblia, vemos exemplos claros desse impacto. Quando Ester convocou o povo para um jejum de 3 dias antes de interceder pelo seu povo, a sentença de morte contra os judeus foi revertida. Ester 4:16. Não foi apenas uma decisão política. Algo no mundo espiritual foi alterado. Da mesma forma, em Isaías 58, Deus revela que o verdadeiro jejum tem poder para soltar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da servidão e pôr em liberdade os oprimidos. Isaías 58:6. Ou seja, o jejum não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também interfere diretamente nas batalhas que enfrentamos. Muitos não percebem, mas algumas dificuldades persistentes em suas vidas podem ter raízes espirituais. Laços geracionais, ataques demoníacos e até barreiras emocionais podem estar sendo sustentados por forças invisíveis. O jejum age como uma bomba espiritual, destruindo essas estruturas e abrindo caminho para a manifestação do poder de Deus. No entanto, essa guerra exige preparo. Assim como um soldado não entra em batalha sem estratégia, o jejum eficaz precisa ser conduzido com discernimento e propósito.
O jejum sempre esteve presente na vida daqueles que experimentaram profundas transformações espirituais. Desde os profetas do Antigo Testamento até os discípulos de Jesus, essa prática foi utilizada para buscar direção divina, romper barreiras espirituais e preparar o coração para grandes obras. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai, antes de receber as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus. Êxodo 34, 28. Esse período de consagração não apenas o aproximou do Criador, mas resultou em um dos momentos mais marcantes da história bíblica. Elias, ao jejuar, recebeu força sobrenatural para continuar sua missão e foi conduzido até o monte de Deus, onde teve um encontro transformador. 1 Reis 19, 8. Jonas testemunhou como o jejum coletivo do povo de Nínive impediu o julgamento divino e trouxe arrependimento a uma cidade inteira. Jonas 3, 105, 10. No Novo Testamento, vemos que a igreja primitiva também valorizava o jejum. Antes de enviar missionários ou tomar decisões importantes, os apóstolos buscavam a direção de Deus através do jejum e da oração. Atos 13, 2, 3. E o maior exemplo de todos, Jesus. Antes de iniciar seu ministério, ele jejuou 40 dias no deserto. Esse período não foi apenas uma preparação, mas um confronto direto com o inimigo. O jejum fortaleceu Jesus espiritualmente, tornando-o inabalável diante das tentações de Satanás. Mateus 4, 1 a 11. Esses testemunhos bíblicos mostram que o jejum não é um ritual vazio, mas uma ferramenta poderosa que pode mudar destinos. No entanto, para que essa prática seja realmente eficaz, é essencial compreendermos como jejuar corretamente. Jejuar não é simplesmente abrir mão do alimento, mas uma prática espiritual profunda que exige intenção, foco e preparo. Para que o jejum seja eficaz, é necessário que ele seja conduzido de acordo com os princípios bíblicos e com um coração sincero. Em primeiro lugar, o jejum deve ser sempre acompanhado de oração. A oração durante o jejum estabelece um diálogo com Deus e prepara o espírito para receber revelações, respostas e poder. Jesus, ao ensinar sobre o jejum, disse: "Mas tu, quando jejuas, unge a cabeça e lava o rosto para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Mateus 6, 17, 18. Aqui, ele nos ensina que o jejum deve ser um ato de intimidade com Deus, não para exibição, mas para um profundo crescimento espiritual. Além disso, o jejum precisa ser feito com uma motivação pura e um coração humilde. Se o propósito do jejum não for alinhado com a vontade de Deus, ele perde seu valor espiritual. O profeta Isaías declara que o verdadeiro jejum não se resume a uma abstenção de comida, mas envolve justiça, compaixão e arrependimento. Isaías 58, 6, 7. O jejum que agrada a Deus é aquele que liberta o oprimido, que leva à restauração de relacionamentos e que busca, acima de tudo, a glória de Deus. Em termos práticos, existem diferentes tipos de jejum. O jejum completo, sem alimentos, ou líquidos. O jejum parcial, onde alguns alimentos são evitados. Ou o jejum de Daniel, onde se consome apenas alimentos simples como legumes e água. Cada tipo de jejum tem seu propósito. Mas o importante é que a prática seja conduzida com disciplina e foco. Jejuar também não significa apenas abstinência, mas ocupar esse tempo com busca ativa. Durante o período de jejum, busque momentos de oração, meditação nas Escrituras e reflexão sobre áreas da vida que precisam de mudança. Se há algo que está bloqueando seu crescimento espiritual, ou uma área onde você sente a necessidade de intervenção divina, leve isso diante de Deus. Lembre-se de que o jejum não deve ser feito para alcançar favor divino, mas para alinharmos nosso coração com o de Deus. Ele é uma ferramenta que nos aproxima de sua vontade e nos permite ser usados poderosamente no reino espiritual. O jejum é, sem dúvida, uma prática que transcende a simples abstenção de alimentos.
Ele é uma chave espiritual que desbloqueia o poder de Deus em nossas vidas, fortalece nossa alma e ativa o mundo espiritual ao nosso redor. Quando jejuamos, não apenas buscamos respostas, mas nos tornamos instrumentos de transformação. Ao jejuar, lembre-se sempre de que esta é uma jornada de intimidade com Deus. Não importa o tipo de jejum escolhido, o que realmente importa é a sinceridade do coração e o desejo genuíno de alinhar-se à vontade divina. Se você deseja experimentar o impacto profundo do jejum em sua vida espiritual, faça-o com propósito e dedicação. E lembre-se, o jejum é uma prática que, quando feita corretamente, pode trazer uma revolução espiritual. Que esta mensagem tenha iluminado seu entendimento sobre o que acontece no mundo espiritual quando jejuamos. Que sua jornada de jejum seja repleta de revelações, curas e libertações.